Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesse episódio, teremos como convidada a professora Lolita Guimarães Guerra, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é doutora pela Unicamp, mestre em História Comparada pela FRJ. Desde a graduação, ela desenvolve pesquisas na área de História Antiga e diálogo com História das Religiões, História Cultural, Filosofia, Antropologia e Arqueologia. Hoje ela vai conversar um pouco conosco sobre os mitos e as teorias sobre a existência de uma pré-história matriarcal, momento que, diferente de uma sociedade patriarcal, na qual há um domínio social ou uma estrutura de poder centralizada no homem ou no masculino, as mulheres teriam dominado. Esse momento teria de fato existido. Eu sou a Nath Belmaia, doutoranda em História pela UFPR, e quem vai me acompanhar nessa entrevista é o Aleph Testa, professora de Artes e graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigada, professora Lolita, por ter aceito esse nosso convite para esse bate-papo. Obrigada, Natane. Obrigada, Aleph, pela presença e pelo convite. Imagina, eu que agradeço, professora Lolita, por ter aceitado esse convite nosso. Para começar, você poderia contar um pouco como que você chegou nesse tema de pesquisar esses mitos da pré-história matriarcal? É uma coisa interessante que as pessoas saibam disso, porque normalmente as pessoas fazem as suas pesquisas na graduação, mestrado, doutorado, passam mais ou menos a carreira revisitando aqueles temas. Não é isso que está acontecendo comigo. A minha pesquisa, ela está sendo completamente fruto do meu trabalho em sala de aula e não de pesquisas anteriores. E estava relacionado ao que, suas pesquisas anteriores? Então, originalmente, eu estudei mitos comparados, mitologias mesopotâmicas e judaico-cristãs, na graduação. Depois eu trouxe a questão dos mitos gregos. Me interessavam primeiro mitos de ressurreição, então por isso eu fazia comparações da deusa Inanna com Jesus, primeiro momento. Depois eu incluí nesse cálculo, nessas análises, a questão do casamento sagrado, em que você tem uma divindade com uma personagem humana. Vamos dizer, dessa união acontece algo de raro. Nasce um herói, ou é um rito que precisa ser reatualizado. Eu estudei isso até a época do meu mestrado. No meu doutorado eu fui por um caminho completamente diferente. Fui estudar uma autobiografia do século II, orador Aristides, cidadão de Esmirna, na Ásia Menor, e já fui mais para um campo que tinha a ver com questões de identidade, coisas assim. Eu estava indo por um outro caminho que não era mais o caminho das mitologias. Terminado o doutorado, eu já dava aula, né? Eu era professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ao longo do doutorado era muito difícil eu embarcar em qualquer tipo de pesquisa mais avançada sobre as coisas que eu precisava para poder lecionar. Então eu estava trabalhando ainda dentro de uma bibliografia com a qual eu tinha alguma familiaridade e tinha controle. Quando essa fase da minha vida acabou, eu comecei a pesquisar mais profundamente as coisas que eu precisava para dar aula, para ir além dos textos que eu tinha disponíveis. A minha graduação não foi uma graduação que tivesse me dado algum treinamento em Egito ou Mesopotâmia. O pouco que eu estudei de Mesopotâmia foi por conta das minhas pesquisas. Então eu precisava desse treinamento. E por isso eu acabei me interessando muito em estudar os textos que falavam sobre pré-história, até porque isso entra no ensino básico, e desde o início eu dei aula em faculdades de formação de professores. Quando eu vim para a UERJ, na FFP, ficou muito claro para mim que o estudo, por exemplo, dos livros didáticos ou dos currículos, né, como os antigos PCNs e agora a BNCC, a qual eu sou bastante crítica, né? Mas a gente tem que estudar essa matéria para saber do que eles estão falando, que projeto de ensino de história é esse que eles estão construindo. Eu comecei a ler mais sobre o que havia de pesquisa de ponta sobre a questão do Neolítico, de um período da pré-história em que supostamente você tem uma grande revolução com o surgimento da agricultura. E foi esse tema que me levou à questão do matriarcado, porque frequentemente eu encontrava informações nas minhas leituras que tinham a ver com deusas mães, sociedades matriarcais
ou antes da invenção da agricultura, ou durante. E esses argumentos eram sempre muito fracos. Ou a gente encontrava isso numa literatura já meio datada, meio morta, ou a coisa aparecia em livros didáticos sem muita explicação. Eu já tinha ouvido falar desses temas. Na minha trajetória, essas informações existiam na minha cabeça, mas não de uma forma que eu pudesse me posicionar direito diante delas. E aí eu resolvi correr atrás de ver o que havia de material, e foi muito surpreendente para mim quando eu soube que isso não passava praticamente de uma fantasia do século XIX, que estava sendo reatualizada e em frangalhos, em partículas, chegando inclusive no ensino básico. Foi assim que eu cheguei nesse tema. Então foi para fazer um material para trabalhar na graduação que você entrou nesse tema. Sim, exatamente. Eu gosto muito de dar aula de pré-história. Dando aula na graduação, eu descobri essa área, esse recorte cronológico. E sempre foi muito bacana com os alunos analisar alguns sítios, alguns artefatos, discutir as diferenças, né, entre uma sociedade e outra que é localizada no mesmo recorte cultural, mas são completamente diferentes. Foi isso, eu acabei encontrando esse negócio e falei, poxa, eu vou ter que dar uma resposta a isso. Até porque aí entra um outro problema. Junta uma formação histórica em que normalmente as pessoas não têm uma discussão aprofundada sobre esse assunto, com algumas ideias que vêm dos movimentos feministas e que atualizam também essas questões. E eu entendo que, na medida em que os meus alunos estão muito antenados a esses problemas, fazendo certas leituras, é importante que eles tenham instrumentos para se posicionarem. Então foi assim. É bastante importante porque na graduação eu também tive pouquíssimo conteúdo sobre pré-história. Eu acredito que foi só na disciplina de História da América 1. Foi um professor que fez um recorte bastante amplo. Ele começou falando lá do Big Bang, explicou todo o Big Bang para falar da pré-história, do desenvolvimento do homem, para aí dizer como esse homem chegou na América, para aí então a gente de fato entrar na história da América. Foi uma disciplina riquíssima, mas foi o único contato durante a graduação que eu tive para a história. Então eu acho bastante importante essa iniciativa de passar conteúdo sobre esse período. Eu acho que falta mesmo na graduação. Passando para o próximo tópico, professora, você poderia explicar um pouco o que são esses mitos de uma pré-história matriarcal? Essas teorias das hordas primitivas, que são terminadas, por exemplo, com a chegada da potência fálica ou do casamento para manutenção da monogamia. Tem uma autora que eu tô lendo muito, chamada Cynthia Eller. Ela cunhou a expressão mito da pré-história matriarcal. Por quê? Existem mitos na antiguidade que falam de sociedades genocráticas, ou seja, dominadas por mulheres. Existem mitos que falam sobre participação política das mulheres em contextos variados. Mas o que a Cynthia está dizendo é o seguinte: existe uma narrativa moderna sobre esse tema. Essa narrativa moderna começa no século XIX, só que ela vai ganhando um escopo e uma projeção política distinta daquela do século XIX nos movimentos feministas da década de 70. Isso aí é a raiz desse modelo do matriarcado como um mito moderno que aparece com Johann Bischoff em 1861, no livro Das Mutterrecht. A gente poderia traduzir esse título como Direito Materno. O Bischoff, ele cria uma narrativa da história que se iniciaria em épocas primitivas, em épocas muito anteriores às épocas dos textos escritos que ele está estudando, mas ele acredita que esses textos, que são do período clássico e arcaico, né, porque ele está incluindo Homero também, ele acredita que esses textos são vestígios, são marcas de sobrevivências de um matriarcado antigo, mais antigo, primitivo, de uma era talvez inclusive pré-helênica. E como é que ele vai analisar esses textos? Alguns textos importantes para ele, por exemplo, são as tragédias, o mito de Orestes. Ele vai fazer uma seleção desse material e vai dizer o seguinte: que a história, até a época do direito paterno, ou seja, a época da patrilinearidade,
ou seja, das relações de parentesco organizadas em torno de um chefe de família, de um pai, que não necessariamente é um pai biológico, isso é importante. É um pai na medida em que ele tem domínio das mulheres e das crianças. E esse domínio é dado pelo direito de herança que ele pode atribuir a esses filhos, dados como filhos legítimos, seja porque são filhos biológicos, seja porque são filhos adotivos. Essa é a noção de direito paterno do Bachofen, que é o que a gente chama de patriarcado num sentido moderno da palavra. Ainda que a gente pudesse estender essa concepção a épocas mais antigas, porque o modelo dele é o modelo romano. O que o Bachofen vai dizer? Antes dessa sociedade do direito paterno, que é que nós conhecemos desde os romanos até nós mesmos, ou seja, esses nós mesmos são os europeus do século XIX, antes desse modelo, teria havido um mundo completamente distinto, e esse completamente distinto é muito importante para ele, essa profunda alteridade. Ele vai dizer assim, olha, antes disso, houve uma época de direito materno, em que as relações familiares eram organizadas em torno da mãe. Como a paternidade não poderia ser identificada, porque as relações sexuais elas não estavam prescritas num casamento monogâmico, os filhos só poderiam ser considerados filhos das suas mães e não filhos dos seus pais. Então teria havido essa longa época do direito materno. Mas o que é muito interessante na obra do Bachofen, que é uma coisa que vai se perder nas teorias posteriores sobre esse assunto, que eu vou chamar da vulgarização da teoria, é que para o Bachofen esse direito materno ele teve fases ou princípios que eram diferentes entre si. Então a época mais antiga é a época da horda primitiva, né? Essa coletividade de pessoas que não são organizadas em termos de uma sociedade como a gente a entende, não tem cidade, não tem agricultura, ou seja, seria o que é algo como o equivalente das sociedades paleolíticas. O Bachofen está imaginando isso junto com autores da sua época, ele não é o único que está falando sobre isso, que haveria nesse momento uma situação de promiscuidade sexual, em que os homens tomariam as mulheres meio que livremente, sem independência do casamento, e portanto não seria possível estipular quem era o pai de cada pessoa ou de cada criança. Essa é a primeira fase da reflexão do Bachofen, que ele vai chamar de retairismo, em referência às retairas, que são as prostitutas de luxo no mundo grego. Essa atribuição desse nome é péssima, ela não faz o menor sentido, porque, obviamente, essas mulheres desse contexto sobre o qual ele está falando, se elas tivessem existido, elas não seriam prostitutas nos termos clássicos da retaira. Mas ele usou essa palavra. Falou de afroditismo também, para designar essa época, como se fosse uma época comandada pelos princípios de Afrodite. É muito importante a gente entender que essas fases do Bachofen, elas são entendidas como princípios religiosos, ou seja, essas fases elas podem sempre retornar. Elas não são épocas estanques na pré-história da humanidade. A pré-história ela teria tido momentos de conflito em que uma época vai e depois ela avança no tempo, mas depois ela pode ir para trás. Então vamos ao próximo momento, que é o da ginocracia amazônica. As fases posteriores ao afroditismo são as chamadas fases ginocráticas. Elas são 3. A amazônica, o dionisismo e o demetrismo. A amazônica seria o momento em que as mulheres se rebelam contra os homens. Elas estão cansadas dessa situação de serem tomadas sexualmente, inclusive o Bachofen coloca como se fosse a própria revelia das mulheres, como se elas fossem estupradas ininterruptamente pelos homens. Então elas se revoltam. Essa revolta é uma revolta armada, violenta e sangrenta, e como consequência as mulheres instituem uma sociedade que é refratária aos homens. Mas é muito interessante, porque é nesse momento também que a civilização vai ser construída, segundo ele. Então ele nunca vê a relação homem-mulher dentro de binarismos do tipo homens dominadores, mulheres passivas. Ou, por exemplo, nesse caso, mulheres guerreiras e homens civilizados. Ele sempre joga com aquilo que hoje a gente viria como dicotomias fáceis de interpretar, mas o livro, na verdade, é muito complicado, justamente por conta
nuances, essas combinações às vezes surpreendentes. Qual é o problema do amazonismo para o Bachofen? Ele acredita que é da natureza feminina fazer par com os homens, que as mulheres elas seriam naturalmente não só mães, que é um ponto fundamental para ele, como voltadas ao casamento e à parceria com o masculino. Então ele vai dizer que o amazonismo não se sustenta, ele é uma forma muito radical, muito extremada e muito estranha de se viver. Tudo isso, né, são ideias mitológicas. Isso não quer dizer que alguma dessas épocas tenha existido. Então, como para ele o amazonismo ele não se sustenta, ele tem que dar uma resposta ao amazonismo, que é o dionisismo. Ele vai dizer que Dioniso chega seduzindo as mulheres com a sua potência fálica. Essa expressão é muito interessante, porque é como se Dioniso, ou a fase, ou o princípio dionisíaco, ele seduzisse as mulheres para o prazer sexual, como se as mulheres não pudessem ter prazer sexual entre elas mesmas. Então é uma leitura completamente heteronormativa das relações entre homens e mulheres, mas é essa explicação que ele consegue dar dentro dessa leitura. Você precisa da chegada do dionisismo para fazer com que essas mulheres amazônicas aceitem os homens. E na medida em que elas aceitam, uma nova fase, uma terceira fase ginocrática aparece, que é a do demetrismo. Então o dionisismo ele é uma fase meio que intermediária, da passagem de uma coisa para outra. É quase que um recurso de movimentação da história. No demetrismo, as mulheres já se casam com os homens em relações monogâmicas, mas ainda assim, esse princípio de Deméter, que é o do campo arado, cultivado por um macho, esse princípio ainda não institui a patrilinearidade. As crianças ainda são crianças da mãe. Agora, o que o Bachofen aponta é que essa entrada do elemento masculino nas sociedades de direito materno seria, vamos dizer assim, o elemento contraditório da história que impulsionaria uma nova transformação, que são os homens tomando para si a linearidade, as relações familiares, e estabelecendo a paternidade como uma ficção jurídica que vai dar a eles e aos seus filhos o direito de transmissão de herança. São 3 fases que sempre podem voltar. Uma coisa importante para o Bachofen é que um patriarcado ou uma sociedade de direito paterno que não é bem amarradinha em torno dessa questão da paternidade legal, da questão das heranças, da questão da adoção, ele vê essa sociedade falha nos gregos, é uma sociedade que, em tese, estaria sempre vulnerável ao retorno do dionisismo. E com o dionisismo, o retorno do amazonismo. Então ele acha essa história é uma história que anda para frente e para trás. Então a gente não tem como organizar esse quadro, a gente faz isso por uma questão explicativa, mas no fundo a gente tem que sempre pensar que são fases que podem voltar. Esse é o mito básico criado no século XIX, que muitos autores marxistas e feministas que eu estou estudando vão assumir. Então você passa a ter mais uma explicação dicotômica entre um passado matriarcal e um presente patriarcal, do que um passado complexo e com conflitos, com violências e com idas e voltas, como o mito foi organizado pela primeira vez. Lolita, agora que você explicou sobre essas 3 fases, e até já linkando com a próxima pergunta que eu faria, então você acredita que são esses mitos que pro Bachofen, perdão, como é que é a pronúncia? Bachofen. Que o Bachofen, então, ele vai se pautar nesses mitos para criar essa teoria dele. E essa seria, então, o cerne da ideia da mulher como propulsora da civilização? Sim. E de como elas surgem? Sim. Tem, por exemplo, uma coisa para ele que é importante é a questão da sedentarização. Não é assim que aparece nos mitos que ele está usando, mas ele vai interpretar, por exemplo, as narrativas sobre o retorno de Troia, das heroínas de Troia sendo como escravas, levadas para o Peloponeso, para a Ática. Ele vai interpretar essa narrativa como uma narrativa de sofrimento para essas mulheres que querem voltar para cá, que querem se estabelecer em um lugar. Não voltar para casa, elas sabem que elas não podem voltar, mas que desejam se estabelecer em um novo lugar.
querem criar raízes. Então ele faz com esse, a gente chama de mitema, né? Esse pequeno mito que está nos textos antigos, das mulheres sequestradas e levadas pelos guerreiros aqueus. Ele vai interpretar isso a partir de um ponto de vista que ele vai dizer assim, olha, é dos homens vagar, viajar, não se estabelecerem, e é das mulheres querer se estabelecer. Isso em si é a construção de um mito. Ele está trabalhando com mitos antigos que não dizem isso dessa forma. Ele que está construindo essas coisas no século XIX. Ou, por exemplo, como ele faz a interpretação do mito de Orestes. Para ele, que Orestes não tenha sido punido pelo assassinato da sua mãe, e de fato, em Ésquilo a gente tem uma passagem em que é dito que o filho é filho do pai e não da mãe. Ele vai pegar essa história de Orestes e vai dizer assim, olha, Orestes, essa narrativa já está sendo contada numa época em que o direito materno acabou, em que prevalece um direito do pai. E as eríneas, elas são a sobrevivência desse matriarcado. Isso não está sendo dito em Ésquilo. Ésquilo não fala de matriarcado. Quem fala é o autor do século XIX. Por isso que a gente pode falar sobre isso como um mito moderno. Isso aí seria então uma releitura desse mito, mas com uma visão mais tendenciosa. Completamente. Na verdade, não é nem uma releitura dos mitos. É a construção de parâmetros europeus, vitorianos, né? Aliás, eu até duvido um pouco se eu devo atribuir a noção de vitoriano a isso, porque o ambiente cultural do Bachofen na Suíça é um ambiente muito específico, né? Mas é da Europa do século XIX, né? De um autor conservador que se ressente da modernização política do seu tempo e está olhando para o passado com um olhar nostálgico. E dentro dessas teorias do Bachofen, quando que se encerraria esse domínio matriarcal na história? A gente teria duas formas de olhar para isso dentro da obra do Bachofen. Uma forma é a explicação religiosa que ele dá. Para ele, tanto quanto as mulheres se revoltaram contra os homens lá naquela passagem da horda para o amazonismo, os homens também se revoltam contra as mulheres na passagem do direito materno para o paterno. Isso tem a ver com controle de propriedade, isso tem a ver com herança e tem a ver com domínio sobre a família. Então, uma explicação é essa, uma explicação mais teórica. Mas o Bachofen acha que isso aconteceu historicamente. Isso que é muito interessante da leitura dele é a leitura que ele está fazendo em contraposição a outros historiadores da época dele, como é o caso do Mommsen. Os historiadores alemães da época do Bachofen colocavam os textos míticos como textos que não podem servir a uma leitura documental da história. Isso está correto. Nós hoje estudamos mitos muitas vezes como parte das nossas pesquisas históricas, porque nesses textos nós encontramos elementos históricos, né, que tem a ver com as mentalidades, tem a ver com concepções de mundo, tem a ver inclusive sobre o que é relevante de se dizer num determinado momento por um certo grupo de pessoas a um certo grupo de pessoas. Então, qualquer documento é um documento legível historicamente. Só que o Bachofen está indo além. Ele está dizendo que esses documentos, eles guardam uma memória de um passado pré-histórico. E aí, essa passagem, para ele, teria acontecido na Grécia. A história grega do período arcaico, para ele, já é uma história patriarcal. Ou, melhor dizendo, uma história do direito paterno. Ele não sabe precisar quando aconteceu, mas ele tem convicção de que isso não teria acontecido muito tempo antes dos autores arcaicos, porque para ele esses autores estão lembrando e fazendo referência a algo que está numa época mais antiga, para a qual não há documentação escrita. Ele não data isso em nenhum momento da obra, é sempre muito, muito genérico o que ele está discutindo. Mas a gente poderia dizer que na cabeça dele, o matriarcado teria sobrevivido até mais ou menos o período homérico. Os poemas homéricos, eles são datados mais ou menos do século VIII antes da nossa era.
ou seja, antes de Cristo, como se fala popularmente. Para o Bachofen, essa transição da era materna, da era do direito materno para a era do direito paterno, estaria sendo recordada já pelos autores homéricos como autores de uma época de transição. Então, essa transição aconteceria aí justamente na passagem para o período arcaico, do século VIII, mais ou menos. Mas a gente não tem como usar essa data, porque isso, como eu disse, isso é um mito. Isso não é algo do campo da história, do ponto de vista da gente poder defender uma narrativa científica sobre o passado. Ao responder essa pergunta, professora, você já podia aproveitar e falar um pouquinho, então, como é que esses temas, numa possível era matriarcal na pré-história, eles são abordados pela mitologia clássica? O arcabouço mitológico dele era de mitos gregos, e depois, num outro texto, que é o mito de Tanaquil, ele já vai estudar os mitos romanos. Então, o ambiente dele era um ambiente absolutamente clássico, em que ele não está indo para nada de muito exótico em relação ao que os autores greco-romanos escreveram. Inclusive, quando ele vai falar de Egito, o referencial dele são autores greco-romanos. Quando a gente vai trabalhar com mitologia, para algumas pessoas, pelo menos pra mim foi assim, quando eu comecei lá na graduação, é meio decepcionante, porque a gente não encontra as histórias completas como a gente lê nos manuais de mitologia. Esses manuais, eles estão organizando fragmentos narrativos que se encontram em tudo quanto é tipo de texto na antiguidade. Mas quando a gente vai aprender os mitos sobre determinados deuses, determinados heróis, normalmente a gente já recebe uma narrativa coerente, mastigadinha pra gente. Os documentos não são assim. Por exemplo, existe uma narrativa que está em Santo Agostinho, por conta dele estar fazendo referência a um autor da antiguidade, cujo original a gente não tem, sobre uma época em Atenas em que, em tese, isso Agostinho está colocando como se isso tivesse sido histórico, em que as mulheres originalmente votavam na Assembleia. E também, além delas votarem, os atenienses seriam nomeados de acordo com o nome da mãe e não de acordo com o nome do pai. E aí tem toda uma história da disputa entre Atena e Poseidon, os dois deuses que são extremamente relevantes para falar da formação das instituições atenienses. Atena teria ganho a disputa, mas como, vamos dizer assim, uma punição por Atena ganhar a disputa, as mulheres teriam perdido o direito de nomearem os seus filhos e também de votarem na Assembleia. Agostinho está lendo essa informação, né, no início da Idade Média, final da Antiguidade, início da Idade Média, como se, historicamente, as atenienses, em algum momento antigo, muito, muito primitivo, teriam tido algum tipo de participação política equivalente a assembleias e conselhos, e mais ainda, que a sociedade ateniense arcaica seria matrilinear. Bom, a gente não tem nenhum dado histórico do período clássico ou do período arcaico, que seria, na verdade, até melhor, para corroborar essa informação. Então, o que acontece? Uma leitura que a gente pode fazer sobre esse tipo de mitos é que eles respondem a ansiedades e interpretações sobre as relações entre homens e mulheres da época que eles foram escritos, e não de um passado mais antigo. O mesmo vale, por exemplo, sobre as histórias de Amazonas. Elas não aparecem na documentação como heroínas, como mulheres modelares para outras mulheres, como o feminismo moderno vai fazer. Pelo contrário, elas aparecem como monstros que precisam ser combatidos e vencidos. E os heróis, eles se fazem heróis justamente por derrotarem as Amazonas. Isso é importante, porque esse arcabouço de narrativas, ele vai sendo ressignificado por cada um que conta essas histórias através do tempo. Isso vai significar uma coisa no período arcaico, vai significar outra no período clássico, mais uma coisa diferente já no período do domínio romano, e por aí vai até a gente chegar na nossa época. Acho que só poderia comentar só mais um pouquinho sobre Ésquilo. O mito de Orestes é um dos meus mitos favoritos. Eu sou muito interessada na figura de Agamenon, talvez por conta de eu ter lido aquele livro do Agamben,
em que ele vai falar, né, do Agamenon como aquele que suja as mãos fazendo o que precisa ser feito. E essa ideia do que precisa ser feito, ela é muito relativa, porque levar os aqueus em guerra contra a Troia só precisa ser feito porque a gente está falando de uma sociedade que, primeiro, valoriza esse domínio masculino da política por meio da guerra. Tem toda a história do rapto de Helena, então há, vamos dizer, uma honra masculina a ser lavada. E aí sacrifica a própria filha para ir à guerra e voltar um herói. Mas, do ponto de vista interno dessas narrativas e de quem as produzia e para quem, isso desde a época de Homero, essas histórias faziam sentido. E qual é a história ali básica desse drama do Agamenon? O irmão Menelau teve a mulher supostamente sequestrada pelo príncipe troiano Paris. Agamenon ocupa esse lugar do Ônix, né, de alguém que tem de um rei que é responsável também por comandar homens em batalha, e ele vai tomar para si a responsabilidade de trazer Helena de volta. É claro que tem um elemento interessante aí que eu nunca cheguei a me aprofundar muito, que é o fato de que Agamenon tinha sido um dos que disputaram a mão de Helena, finalmente conquistada por Menelau. Tem um juramento, né, que aqueles que perdem a disputa vão se responsabilizar por sempre protegerem Helena. Então, assim, não é só por conta do lugar de Ônix que Agamenon tem que fazer isso. É porque ele foi um dos que disputaram a mão de Helena e perderam. Então ele resolve levar os aqueus e os seus aliados para Troia. No meio desse processo, a deusa Ártemis, ela impede que os navios saiam por conta talvez de uma transgressão que Agamenon tivesse cometido. Ela faz os navios ficarem parados no porto, não conseguem sair. Um vidente vai explicar isso pro rei, dizendo que a deusa tá furiosa e que para ela ser apaziguada é preciso sacrificar uma virgem. A virgem a ser sacrificada vai ser a filha de Agamenon. A morte da Ifigênia pelas mãos do próprio pai vai ser o evento que vai desencadear o arco das histórias do Orestes. Porque a Ifigênia morre, os aqueus vão para Troia, ficam lá guerreando, e quando eles voltam para casa, eles vão ter que prestar contas pelo que foi feito. Agamenon, então, vai ser recebido de volta em casa pela esposa, pela Clitemnestra, que vai matá-lo. Vai matá-lo em vingança por ele ter matado a filha dela. E como que isso chega no Orestes? Quando o Orestes fica adulto, ele mesmo mata a mãe. Ele mata a Clitemnestra. Em Ésquilo, a narrativa vai até a absolvição de Orestes. Porque após o assassinato de Clitemnestra, Orestes vai ser perseguido pelas Erinhas. As Erinhas, elas são divindades muito arcaicas, pelo menos isso segundo essa narrativa oitocentista da história. Elas, em tese, seriam deusas mais antigas, que estão ligadas à vingança contra o sangue familiar derramado. Ou seja, se um indivíduo mata alguém da sua família, ele vai ser perseguido pelas Erinhas, que vão enlouquecê-lo. Orestes vai ficando louco, perseguido por elas, mas vai haver um julgamento em que estarão presentes as Erinhas, Atena e Apolo, e ele vai ser absolvido com o argumento de que ele vingou corretamente a morte do pai e que o assassinato da mãe, o assassinato de Clitemnestra, não tem valor, porque o filho é sempre filho do pai e não filho da mãe. Esses argumentos aparecem no final da peça das Eumênides, e é claro que as Erinhas não gostam nem um pouco dessa solução final. Então o que é colocado é que vai haver um sacrifício, um ritual sacrificial recorrente, se não me engano, anualmente, para que a ira das Erinhas continue sempre sendo apaziguada. O Bachofen vai ler isso aí dizendo, olha só, os gregos então da época de Ésquilo reconheciam que teria havido uma época de domínio da mãe, em que o filho é filho da mãe, da Clitemnestra, e que as Erinhas então
estavam corretas em vingarem o matricídio. Se as Erinyes precisam ser apaziguadas, é porque houve uma época em que elas dominavam essas relações que envolvem guerras, assassinatos e parentesco. Para o Bachofen há uma memória que está sempre voltando. Na sua última palestra para o evento da UEMP, você comentou que alguns autores fizeram uma releitura das ideologias patriarcais clássicas, tomando como base só o aspecto religioso, a fim de certa forma, negar ou problematizar que tenha existido de fato uma era matriarcal. Na verdade, esses autores, e aí para mim, o Arthur Evans, que escavou Knossos, e a Jenny Harrison, também arqueóloga, mas a gente conhece ela mais como uma classicista, eles, pelo contrário, eles não estão negando o matriarcado. Eles esvaziam o matriarcado de sentido histórico, o que é uma coisa um pouco diferente. O que é que vai acontecer? O Bachofen, ele nunca vai, vamos dizer, se criar muito bem dentro da narrativa da história antiga. Mas, quando a gente chega na passagem do século XIX para o XX, esses dois autores vão usá-lo como referência para interpretar o material arqueológico de Creta. No caso da Jenny Harrison, da pré-história do Egeu em geral. Aí, a narrativa do matriarcado até aquele momento, né, nesses, vamos colocar, mais ou menos 40 anos, tinha sido absorvida por autores marxistas, por autoras feministas, por gente de diversas correntes do pensamento, com níveis diferentes de adesão a essas minúcias e complexidades. A Jenny Harrison, e muito provavelmente o Evans pega essa ideia dela, ela vai puxar uma questão que não era central no Bachofen, que é da grande deusa-mãe. O Bachofen, quando ele fala de deusa-mãe, para ele essa referência é Deméter, é uma deusa-mãe específica em um contexto ginocrático específico, e ele nunca coloca nenhuma divindade como uma divindade monoteísta, cultuada unicamente pela sociedade. Ele nunca faz isso. A Jenny Harrison vai pegar a ideia da deusa-mãe do Fraser, pelo menos essa é a tese que a Cynthia Eller levanta, de que a origem da deusa-mãe da Harrison é a obra do James Fraser. E aí ela puxa essa ideia da deusa-mãe e vai construir uma nova história de uma Grécia pré-histórica matriarcal, tomando só o elemento religioso como base, dizendo inclusive que o poder das mulheres nem era um poder real porque era um poder baseado na magia, e que assim que os homens percebessem que esse poder era falso, porque ele era mágico, nesse momento eles se rebelariam e instituiriam um patriarcado. Por que a gente tem a impressão, e a minha fala na conferência pode ter dado a impressão, de que esses autores estão acabando com a tese do matriarcado? Como uma narrativa sobre o passado, o que a gente tinha até aquele momento era algo realmente muito interessante e muito complexo, apesar de não ter nenhuma historicidade no nosso sentido contemporâneo da palavra. O matriarcado que o Bachofen e até mesmo os autores socialistas e feministas estavam apontando, ele não tem como ser provado historicamente. As evidências que estavam sendo usadas estavam sendo lidas de uma maneira completamente equivocada. No entanto, é uma narrativa da história em que não há simplesmente uma polaridade entre passado e presente. Um passado matriarcal e um presente patriarcal. Uma mãe doadora, amorosa, que cuida dos filhos e os defende numa sociedade pacífica e sem conflitos na antiguidade, e um presente conflitivo de domínio do pai, da fragmentação, da civilização. Não foi dessa forma vulgar que os autores anteriores colocaram essas questões. Pelo contrário, o que o Bachofen está o tempo todo mostrando, e talvez isso tenha interessado especialmente o Marx e o Engels em ler esse material, é justamente a proposta das contradições internas da sociedade. A Jenny Harrison, ela faz isso até mais do que o Evans, porque o Evans vai falar de matriarcado quase como se um dado que tá lá e não precisa ser explicado. A Jenny Harrison vai dar algumas pequenas explicações, mas justamente as mulheres no matriarcado da Jenny Harrison não têm poder
do ponto de vista do controle da propriedade, elas não têm poder do ponto de vista político e, principalmente, elas não têm poder sobre os homens. Elas não entram em conflito com os homens. Os homens estão vivendo nesse matriarcado como heróis protegidos pelas deusas, como reis, como pais, como maridos, tanto como numa sociedade patriarcal regular. A única diferença é que para Jani Harrison é fundamental, e ela, vamos dizer assim, amplia demais o volume disso, é a centralidade em divindades femininas, que ela vai sintetizar numa única grande deusa. O Evans, que vai escrever até meados da década de 30 sobre esse assunto, né, depois dela, mas é muito provável que ele pegue essa ideia dela, ele vai chegando cada vez mais a uma Grécia primitiva de monoteísmo da deusa. Mas quando você vai ver o que ele tem para falar sobre as mulheres, ou mesmo antes dele, o que a Jani Harrison tem para falar sobre as mulheres, são mulheres abstraídas, né? São mulheres arquetípicas. Elas são mães que cuidam, que alimentam, que nutrem. Elas não são sujeitos políticos. E talvez nesse sentido a gente poderia dizer que o mito do matriarcado acaba quando esses autores começam a colocar as coisas nesses termos, porque aí é que eles descolam completamente essa tese de uma tese da história. Deixa de ser uma narrativa sobre a história. Na arqueologia, professora, foi encontrado algum indício de uma possível era matriarcal, ou incluindo, por exemplo, o sítio de Çatalhöyük? É bom, uma ótima pergunta. A Jani Harrison e o Evans achavam que Creta tinha sido matriarcal, por conta da presença de estatuetas femininas, os afrescos com as mulheres, todo aquele excesso de imagens femininas para eles era uma referência a uma sociedade matriarcal. Isso aí foi altamente contestado e a gente teria como um argumento básico o fato de que muitas sociedades patriarcais óbvias do presente, como são as sociedades católicas do Ocidente, produzem muita imagem de figuras semidivinas, né, que são as santas femininas, mas não são sociedades matriarcais. Então Creta está completamente descartada, a gente não precisa ficar nela. O sítio mais interessante para essa pergunta, de fato, é Çatalhöyük. O James Mallet, que foi o primeiro arqueólogo que escavou Çatalhöyük, ele que apontou para essa tese de que Çatalhöyük teria sido matriarcal, coisa que foi posta, tanto quanto no caso de Creta, pelo próprio arqueólogo responsável pela primeira fase de análise do sítio. A gente pode fazer aqui um exercício de comparação da tese. As tais estatuetas de Creta, Piterouco, ele fez uma análise mostrando que não tem só estatuetas femininas, tem estatuetas masculinas e animais também. Os usos dessas estatuetas são questionáveis, porque nenhuma delas aparece em contextos irrevogavelmente religiosos. Isso aí o Piterouco está escrevendo lá na década de 60. Então, quando a gente transporta esse ceticismo do Piterouco para Çatalhöyük, precisa fazer perguntas do mesmo gênero. As estatuetas femininas de Çatalhöyük, que são super famosas, elas estão sendo encontradas em que tipo de depósito? Muitas delas estão em depósitos de descarte, como é o caso de muitas estatuetas cretenses. O fato de que a estatueta está numa área de descarte é um dos argumentos usados tanto pelo Piterouco quanto pela Lynn Maskell para argumentar que essas estatuetas não representam divindades. O que acontece? Çatalhöyük, desde a década de 60, foi muito explorada turisticamente pelo governo da Turquia, através de empresas privadas. Principalmente na segunda fase das escavações, a partir da década de 90, a Çatalhöyük vira um dos lugares de peregrinação de feministas contemporâneas. Elas vão para lá em tours da deusa, para rezarem, para estarem em contato com o ambiente matriarcal original e coisas do gênero. Fascinante, mas tem um lado que me incomoda, que é que esses empreendimentos turísticos, que são empreendimentos privados, financiados por bancos e grandes empresas, eles vão forçar uma associação desse sítio
com uma realidade que não necessariamente é histórica sobre o sítio. Hoje a gente sabe que a interpretação do Mellert de que Çatalhöyük seria uma sociedade matriarcal muito provavelmente está equivocada. Ele fez essa interpretação a partir da análise das estatuetas, viu que era uma sociedade neolítica. Isso, obviamente, ele associou com uma leitura desses autores clássicos, talvez, inclusive, a própria Jane Harrison e autores assim, porque é isso. Do século XIX para meados do XX, se constituiu essa ideia de uma era matriarcal, não como uma ideia acadêmica aceita dentro da universidade, mas como uma ideia que rondava a universidade. O Mellert falou sobre isso e o Ian Hodder e a equipe dele se viram com a responsabilidade de avaliar essa hipótese, ainda que eles talvez não tivessem muito interessados nisso. E o Hodder chega a falar, olha, a gente tem que dar uma resposta para esse público, porque esse público vem para cá querendo saber disso. O que eles encontraram? Quer dizer, na verdade, o que eles não encontraram? Eles não encontraram nenhum dado que aponte para domínio feminino daquela sociedade. As mulheres, pelo que tudo indica, se alimentavam como os homens, os mesmos produtos, exerciam as mesmas funções, os mesmos trabalhos, nos mesmos espaços. Elas eram enterradas com tantas honras ou menos honras que os homens, porque é muito interessante os enterramentos em Çatalhöyük, tem pedaços de corpos de várias pessoas misturados. Você encontra crânio de um, fêmur do outro, e aí você tem que analisar como estão esses indivíduos, vamos dizer, misturados dentro dessa cova. Essas covas ficavam embaixo de uma plataforma dentro das casas, plataformas essas onde provavelmente os vivos dormiam, comiam e faziam outras atividades. Dentro dessas plataformas tem homens e mulheres com o mesmo tratamento ritual, o que indica, portanto, que talvez a gente não tivesse uma sociedade em que o status, a honra, tivesse necessariamente a ver com o sexo. Uma das coisas que eles observaram é que havia diferenças, sim, entre os mais jovens e os mais velhos. Homens e mulheres mais jovens se alimentavam pior do que homens e mulheres mais velhos. Isso tudo foi observado a partir de análise dos ossos, análises químicas. E o que seria essa alimentação pior? O acesso à proteína. Uma coisa que essa pesquisa chama atenção é que a gente pode estar tendo um traço aparentemente mais fraco de proteína a depender da fonte de proteína. Mas isso, de qualquer maneira, implica numa diferença. Jovens e velhos estão se alimentando de uma maneira distinta. As diferenças, então, em Çatalhöyük, muito provavelmente eram etárias e não sexuais. Então, aí fecharia a tese de uma sociedade igualitária, que é algo que muitos dos autores da tese matriarcal após Bachofen vão insistir, que não, o matriarcado não teria sido uma época de domínio das mulheres, mas de igualdade entre homens e mulheres. Tem uma pesquisa mais recente que aponta por um caminho em relação a essa tese. Essa pesquisa foi feita a partir da morfologia dos dentes dos indivíduos de Çatalhöyük. Se percebeu que há uma maior homogeneidade morfológica entre os dentes dos indivíduos masculinos do que entre os indivíduos femininos. Assim, traduzindo para o que isso poderia significar historicamente, é muito possível que essa sociedade, Çatalhöyük, fosse uma sociedade patrilocal, ou seja, uma sociedade que recebe mulheres estrangeiras e não homens estrangeiros, em que o pool genético é um pool que, do ponto de vista dos grupos masculinos, é mais ou menos fixo, enquanto que vem mulheres de localidades variadas e distantes para fazerem parte daquela sociedade. Normalmente, a gente interpreta sociedades patrilocais como sociedades em que as mulheres dificilmente vão conseguir ter um status mais elevado, pegando uma família e numa comunidade onde elas são estrangeiras, elas não têm uma rede de sociabilidade, de amigos, de familiares que possam ampará-la numa situação de conflitos. Então ela acaba entrando, vamos dizer, para a família do futuro marido, ou quem quer que a tenha tomado, ou até mesmo sequestrado como escrava, como alguém que não pode se impor, como alguém que dificilmente vai ter um lugar político
marcante dentro dessa sociedade. Mas isso já é uma interpretação que a gente pode fazer dessa história dos dentes. Os dentes ali só estão apontando que pode haver sim uma diferença entre homens e mulheres em Çatalhöyük, e que essa diferença, infelizmente, não é favorável à tese do matriarcado. Muito pelo contrário, ela apontaria para uma sociedade de domínio masculino sobre as mulheres, ou até mesmo de um domínio, como aponta Gerda Lerner, né, na interpretação dela sobre o que é o patriarcado, uma sociedade de domínio de homens e mulheres com recursos sobre mulheres sem recursos. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Joan Bamberger, que faz um estudo sobre isso na década de 70. Ela vai recolher mitos sobre o matriarcado aqui na América. Ela trabalha com mitos da Terra do Fogo, que ela mesma não recolheu, ela pega de colegas, e mitos amazônicos, que ela recolheu. Ela foi para a Amazônia fazer esses estudos. E ela vai mostrar o seguinte: essas populações indígenas que a gente observa nesses dois contextos culturais bastante distintos, elas estão sempre falando de que o passado teria sido um passado em que as mulheres mandavam fazer magia para matar, perseguiam eles, aterrorizavam eles, e que eles viviam num estado não só de terror, mas de escravidão, dominados pelas mulheres. O que a Joan Bamberger observa? Que essas narrativas elas são usadas no presente em que elas são contadas para colocar as mulheres em seus lugares. É como se dissesse assim: olha, vocês já tiveram sua época de domínio, agora quem manda é a gente. Ou seja, são narrativas que são mobilizadas para sustentar um patriarcado de tipo local, em que as mulheres não têm acesso àquilo que dá poder nessa sociedade, que é um tipo de conhecimento, vamos dizer, sagrado, né? Mas um conhecimento mágico, né? Ligado à posse de determinados objetos, à presença numa cabana, que é a cabana de poder, e, portanto, a possibilidade de participar de conselhos. Essas sociedades são sociedades em que as mulheres não têm poder político nenhum. Elas são dominadas institucionalmente pelos homens, e um dos recursos dessa dominação institucional é o mito do matriarcado. É um argumento dos homens para dizer para as mulheres que elas não são capazes de governar, que elas são monstruosas quando elas têm poder e que é melhor viver num mundo em que quem governa são os homens. Inclusive, esses mitos do matriarcado, quando os primeiros exploradores, colonizadores chegaram nas Américas e ouviram esses mitos, eles falaram que aqui era um matriarcado antes deles chegarem. E percebe? Quando autores contemporâneos não observam que os mitos são sempre um discurso sobre quem fala e sobre quais são os interesses de quem fala, a gente está vulnerável a qualquer tipo de distorção, inclusive em acreditar os caras que vinham da Europa para cá e diziam que as populações americanas não eram nem gente. A gente não pode se atrelar a eles, a gente tem que pensar a partir de outros referenciais. O nosso referencial tem que ser um referencial crítico ao mito, ver o mito em uso na sociedade que o narra. E quando a gente vai ver o uso não é nada idílico. Ele é sempre um recurso de domínio sobre as mulheres. Aproveitando que você falou sobre essa questão crítica, como que esse mito do matriarcado e a teoria do matriarcado, ela é lida hoje por uma ótica materialista e marxista, por exemplo? Isso aí é uma coisa que eu tô tateando, porque a autora, que eu posso dizer que é uma autora marxista, que fala sobre esse assunto e nega o matriarcado, é a Gerda Lerner, lá na década de 80. A Gerda Lerner ela vai dizer que a mulher foi a primeira propriedade reificada e que com a dominação dos homens sobre as mulheres, os homens passaram a exercitar a propriedade, que foi estendida a outros escravos, a outros objetos, vamos dizer assim, na medida em que em sociedades escravistas muitas vezes os escravos não são vistos como sujeitos. A Gerda Lerner está escrevendo esse livro em 86. De lá para cá, a outra autora que faz uma crítica ao matriarcado, ela não é de matriz marxista. Pelo contrário, ela é uma autora liberal, que é a Cynthia Eller. Mas a gente pode dizer que ela está fazendo uma análise cética, e nesse sentido ela acaba se aproximando do que na história a gente
diz que é uma interpretação materialista, que é quando ela coloca a teoria em dúvida. Ela mostra que essa teoria, ela na verdade é um grande construto ideológico. Um construto ideológico que mantém as mulheres satisfeitas em seus lugares de mães, de amorosas, de indivíduos fora da política institucional. E nesse sentido, apesar, né, lendo ela, a gente vê que ela é uma autora liberal, ela está distante do marxismo, ela é uma pesquisadora muito honesta na leitura da sua documentação. Como historiadores dentro de uma vertente marxista, de materialismo histórico, esse tipo de crítica nos interessa. A crítica que vai mostrar assim, olha, isso aqui é um construto ideológico. A vida prática das mulheres, não quando a gente olha para o material arqueológico, quando a gente olha para a documentação escrita, esse material ele não está apontando para relações nada igualitárias ou nada dominada por mulheres. O marxismo, pra gente, ele tem duas funções dentro dessa história. Primeiro porque foi uma corrente enorme de transmissão dessa ideia do matriarcado. Vários autores marxistas reinterpretaram essa ideia e foram seguindo adiante, defendendo ela. Então, assim, é uma ideia que é corrente dentro do marxismo, mas não dentro de qualquer marxismo. É uma ideia corrente dentro de um marxismo preocupado com as questões relativas às mulheres. Seria da exploração das mulheres. Exatamente. O marxismo que fala sobre esse assunto é um marxismo que está interessado em chamar a atenção para a atual situação de dominação e exploração das mulheres. É claro que, assim, equivocadamente, ele cria um passado em que isso não teria existido de maneira nenhuma. E isso é um equívoco. Agora, qual é o ponto que eu acho que é importante aí? A gente não precisa dessa era dourada no passado para apontar para a necessidade de uma era igualitária no futuro. Uma era em que os corpos das mulheres não sejam explorados para reprodução. Uma era em que as nossas características sexuais não sejam reificadas. E isso tem a ver com o projeto marxista. O marxismo, num determinado momento, começou a não se interessar muito por esses assuntos. A Kollontai, ela vai ser, não exilada, né? Mas ela vai ser jogada lá para Oslo, para não ficar fazendo muito barulho lá nos anos 20. As questões das mulheres, elas vão deixar de ser centrais num certo momento no marxismo, vamos dizer, de Estado, e vão passar a ser discutidas no Ocidente, às vezes se aproximando até do que vai ser a obra do Foucault e coisas assim. Mas o ponto importante que é essa questão da exploração é que a gente não pode perder de vista. A Gerda Lerner é muito séria quando ela fala pra gente que essas teses do matriarcado das feministas da época dela, que vão falar que o matriarcado é uma época sem domínio de ninguém por ninguém, muito igualitária e tudo, mas ela falou, olha, isso aqui não tem consistência teórica nenhuma. Se é matriarcado, as mulheres têm que ter poder sobre os homens. Senão, o conceito não faz sentido. Porque patriarcado é um sistema em que os homens têm poder sobre as mulheres. É claro que na obra dela é bem mais complexo do que isso. Ela vai chamar atenção para as mulheres ricas também tendo poder sobre as mulheres sem recursos. Então esse é um caminho. O outro caminho é a questão da nossa preocupação em não identificar a realidade pela ideologia, e sim pelo que a gente pode encontrar dos dados materiais. E nesse ponto, o pensamento marxista, ele é mais uma linha a partir da qual a gente se posiciona de maneira cética diante do mundo e diante das construções de mundo que querem nos vender. Numa época em que os discursos são colocados como equivalentes à realidade, a militância muitas vezes está sendo colocada acima do método, a gente precisa dar um passo atrás e ver o que o método pode nos ajudar a entender das sociedades pré-históricas. E aí é isso. A gente vai pegar uma sociedade como Çatalhöyük, que as feministas adoram dizer que é matriarcal, vamos olhar osso, vamos olhar dente, vamos olhar pedra. O que a gente vê embaixo dessas pedras, no formato desses dentes, nas marcas químicas desses ossos, não é uma sociedade matriarcal. E aí a gente tem que abandonar essa ideologia, essa fantasia que foi criada pra gente por um homem conservadorzíssimo no século XIX, continua a ser divulgada por outros autores extremamente conservadores. A gente tem que lembrar que o potencial revolucionário que estava no Engels, que estava no Bebel e na Kollontai, não foi o que prevaleceu na difusão dessa tese.
o potencial revolucionário foi aniquilado quando ela foi para os estudos clássicos. Então, Jane Harrison, Arthur Evans, esses caras, eles são conservadores. Esses caras, eles não estão prevendo um futuro igualitário para as mulheres, em que as mulheres não sejam exploradas, que não tenha prostituição, não tenha barriga de aluguel, não tenha pornografia. Eles não estão falando desse mundo, até porque eles não falam desses problemas lá no final do século XIX, no início do XX. Esses problemas são problemas que nós vemos hoje. E quando a gente vai olhar as autoras da década de 70 e 80, num feminismo que já está questionando essas coisas, barriga de aluguel, prostituição, pornografia, essas autoras não estão nem aí para esses assuntos. Elas não têm um projeto revolucionário. Na verdade, também já li alguns textos sobre isso e percebi algumas diferenças até mesmo dentro do próprio feminismo, de visões. Então, por exemplo, do feminismo marxista, que vai enxergar gênero como uma ferramenta de opressão, né, para manutenção do Estado patriarcal. Mas, ao mesmo tempo, já enganchando com o que você havia mencionado, sobre a forma com que esse feminismo tem se apropriado dessas teses, então, do matriarcado. Então, ela seria pautado em um terreno inconsistente, então não tem bases para isso. Exatamente, Aleph. É completamente inconsistente. Como historiadora, se alguém me pergunta se houve sociedades matriarcais na pré-história, a minha primeira resposta tem que ser sempre que não. Porque a gente não pode afirmar algo que a gente não está vendo. Mas se alguém me perguntar, as sociedades pré-históricas então eram patriarcais? Eu vou falar, não sei. Entende? É mais complicado do que simplesmente dizer, o patriarcado é natural, os homens sempre dominaram as mulheres. Porque quando a gente chega no domínio da pré-história, muitas das coisas que a gente interpreta sobre o nosso material, elas estão construídas a partir de lentes que vêm da antropologia, que vem da história natural. Então tem coisas que a gente de fato não tem muito bem como saber. Se havia algo equivalente ao patriarcado que a gente consegue observar a partir do terceiro milênio na Mesopotâmia, por exemplo, se essa coisa existiu, a gente ainda precisa identificá-la. Eu acho que essa questão da patrilocalidade é um tema importante. Eu vejo a chegada, né, de uma mulher estrangeira numa comunidade em que ela não tem uma rede de suporte como algo que pode colocá-la em uma posição politicamente muito vulnerável. Mas, novamente, essa tese, que vem um pouco do Lévi-Strauss, do comércio de mulheres, é uma teoria da antropologia. A gente teria que entender como que ela pode ser levada para a interpretação da pré-história. Então, não, a tese matriarcal, ela não tem bases. O que é considerado evidências não são evidências da pré-história, são evidências do ponto de vista das evidências mitológicas, né, dos textos gregos. Elas são evidências só sobre o período em que os textos foram produzidos. As estatuetas e as outras imagens femininas, elas não têm como garantir uma sociedade dominada por mulheres. A presença maciça de imagens de mulheres não sustenta que alguma sociedade seja matriarcal. Por exemplo, vejamos a nossa, né? O nosso acesso a imagens de mulheres nuas praticamente imediato na nossa sociedade, através da pornografia. Isso para não falar no cinema, nos outdoors, na propaganda, na televisão. Eu tô pensando na presença da mulher nua. E essas imagens não são imagens de divindades. Elas não estão num contexto em que as mulheres têm poder sobre os homens. Aliás, elas não estão nem num contexto em que as mulheres têm poder igual ao dos homens. Tanto as evidências arqueológicas quanto as evidências textuais, elas são equivocadas. Elas não são evidências do matriarcado. Elas são documentos que foram usados pelos autores que propuseram a tese e que continuam a ser usadas como documentos legítimos, mas eles não são, infelizmente. Porque, de fato, é uma ideia interessante. Uma ideia interessante, se esse passado fosse assim, seria muito interessante. Mas eu achei interessante você ter mencionado que um matriarcado implicaria em ser uma relação de poder do feminino sobre o masculino. Eu achei interessante porque já foi uma discussão que eu vi sobre a palavra do feminismo, porque o feminismo ele não seria o oposto ao machismo, o femismo seria o oposto ao machismo, né? Então acho que nesse significado etimológico acho bem interessante ressaltar essa questão, porque você tinha até mencionado a possibilidade de
outras sociedades onde a relação ela não se pautava no gênero, né? E sim outras questões. Então acho que foi legal isso ser enfatizado. No caso, pra gente falar de pré-história, e sinceramente eu acho que pra falar de qualquer sociedade do passado, a gente deveria falar que não são sociedades teoricamente igualitárias, que não seriam sociedades que organizam as desigualdades pelo sexo. Por que eu falo assim, e não pelo gênero? Porque o gênero é um construto de desigualdade. Então, você não poderia dizer que são sociedades que organizam a desigualdade pelo gênero, porque o gênero, ele já é uma construída. É construção social, né? Já é uma construção. Eu gosto mais da expressão das francesas, porque as francesas não usam gênero, né? As teóricas francesas, elas usam relações sociais de sexo. Ou seja, existe o sexo, que é interpretado histórica e culturalmente de maneiras muito variadas. Os corpos, eles têm valores atribuídos de maneiras distintas no tempo e no espaço pelas sociedades, até dependendo de quem são os indivíduos, quem são os grupos. Então, são relações sociais que têm uma base no sexo. É claro que essa tese, essa forma de pensar, ela parte de um pressuposto de que existe uma dicotomia entre natureza e cultura. Isso pode ser questionado, mas eu acho que quando diz respeito à questão das mulheres, o buraco é mais embaixo. Porque nós não somos uma mera construção social. A gente está falando de corpos que são explorados como escravas sexuais na pornografia, na prostituição, na barriga de aluguel. A gente está falando de violência obstetrícia. A gente está falando de realidades que não vêm apenas de como as pessoas se entendem individualmente, como elas se sentem, como hoje se coloca muito a teoria de gênero. A noção de gênero hoje, ela está muitas vezes muito tingida por essa ideia de identidade individual. O que eu estou advogando é que se a gente vai falar de relações de gênero, ou seja, essas relações de desigualdade na história, essas desigualdades elas têm que estar visíveis para além do meramente ideológico. Elas têm que dizer respeito a acesso a recursos, a mobilidade, ao direito de definir qual o seu lugar numa família ou fora dela. Isso é material, isso não é meramente construto. As pessoas estão vivendo na carne. Quando a gente fala de mutilação genital feminina, cara, não dá pra dourar a pílula e sair da palavra sexo. Porque é um corpo específico, esse corpo que é cortado, esse corpo que é costurado e que vai passar a vida sendo torturado nas suas relações conjugais. Porque uma coisa que essa linha mais contemporânea diz é que a noção de patriarcado ela é universalista e que ela não dá conta das especificidades culturais locais. Peraí, isso não é verdade. Quando a gente vai olhar a antropologia feita da década de 70 para cá, que usa esse conceito de patriarcado, a ideia de que a exploração das mulheres, a dominação das mulheres é localizada e que tem diferenças de um contexto para outro, se você está lendo uma antropologia, uma historiografia de qualidade, você está vendo essas diferenças. Esse argumento de que o conceito de patriarcado ele é colonialista, universalista e que não permite que a gente veja as sociedades pré-coloniais como sociedades igualitárias, meu irmão, a impressão que eu tenho é que quem está trazendo esse argumento não quer que a gente veja que essas desigualdades acontecem também em sociedades pré-coloniais. A gente não tem como atribuir o domínio dos homens sobre as mulheres apenas à colonização. Tem muito mais coisa acontecendo no planeta do que isso. Colocar agência e poder demais na mão dos europeus, entendeu? Eu não consigo ler a história dessa maneira. É aquela coisa, né? Você vai ler os textos mesopotâmicos sobre escravidão, chama muito a atenção o quanto que as mulheres elas estão sendo usadas literalmente como máquina de fazer escravo. Que nem hoje a gente pode falar das mulheres pobres em contextos em que a gente não tem aborto, não tem controle de natalidade, elas estão sendo usadas para fazer proletário precarizado. Então, assim, a Mesopotâmia tá no Oriente, esse negócio. Tá muito além da Europa. A gente vai dizer que o troço foi inventado na Europa, meu? Não foi mesmo. É uma construção ilusória, utópica. Conhece um pouco de antiguidade, com certeza não concorda com essa ideia. Pelos exemplos que nós temos na história em várias partes geográficas do mundo. Na sua palestra para o Congresso da UEMP, agora no final de 2020,
Você comentou que essas teorias, apesar de não serem atestadas historicamente, elas se tornam sim históricas pela forma como elas são apropriadas por diversos atores que você já citou hoje, pelo feminismo, pelo marxismo e etc. Aí, professora, eu ia pedir para você fazer um comentário final sobre isso ou qualquer outro ponto que você queira para nós finalizarmos. O que eu quero dizer com isso, né? Nem todo discurso sobre o passado é um discurso histórico, no sentido de ser amparado numa disciplina, de ser legitimado dentro da ciência da história. A gente pode pegar como exemplo a Bíblia. Ela tem um discurso sobre o passado, mas a história, como ciência, não advoga a favor daquela narrativa. A gente tem uma outra narrativa sobre o passado, inclusive quando a gente vai falar de Levante, história de Israel antigo, né? As nossas narrativas vão ser diferentes daquelas. Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui? Existem ideias que estão circulando à revelia do trabalho acadêmico, à revelia da crítica. Por exemplo, o Peter Ukuli escreve a crítica dele à tese da Deusa Mãe em 62, num artigo. É um artigo longo, o livro vem em 62, o artigo vem em 67, mais ou menos assim. É um artigo e um livrinho. A impressão que dá é que essa galera que ficou repetindo esse assunto na década de 70, 80, não leu o que a academia estava produzindo de crítica. Considerando isso, eu tô atenta pro fato de que existem histórias sobre o passado, histórias no sentido não historiográfico, que estão chegando pros nossos alunos, estão chegando na escola básica, estão chegando pro aluno que vai fazer graduação em história. E a gente tem uma função, que é uma função de mostrar que uma coisa são narrativas sobre o passado que criam uma história. Outra coisa é o que a ciência da história cria de história, apesar dessas narrativas, e às vezes em algum contato com essas narrativas. Não fosse o mito da pré-história matriarcal, eu não estaria lendo lá os relatórios dos arqueólogos que estão estudando Çatalhöyük para saber de dentes. Não fosse o mito da pré-história matriarcal, eu não estaria sentando para estudar direito sobre Creta, mais do que eu estudei um pouquinho para dar aula. Existe uma narrativa sobre o passado que é relevante pra gente, primeiro porque ela está circulando e a gente tem que dar uma resposta. Segundo, porque ela está circulando graças a perguntas que são pertinentes. As mulheres algum dia tiveram poder sobre os homens? As mulheres algum dia não foram escravizadas por conta das suas características e capacidades reprodutivas? Essa é uma excelente pergunta. A resposta do matriarcado é uma resposta ruim. Mas quando a gente vai ver quem está dando essa resposta e como está dando, a gente começa a sacar para onde que as nossas pesquisas têm que ir. Que tipo de material, que tipo de sítio que pode ser interessante para a gente desnaturalizar o modelo de relações sociais de sexo que a gente tem hoje e ver coisas um pouco diferentes. Ou até encontrar paralelos, por exemplo, essa questão da patrilocalidade, da reificação, da troca de mulheres, e falar assim, tá, essa sociedade tem esse ponto que me parece em comum com o que esses antropólogos estão apontando. Mas ela tem outras características que são completamente diferentes. Então ela não é um mundo idêntico ao meu, nem uma inversão completa. Ela tem uma especificidade. Não fosse o mito da pré-história matriarcal, muitas dessas coisas a gente não estaria pesquisando. E nesse ponto, eu acho a obra do Bashoff uma obra que tem que ser lida. Não pela legitimidade do que ele está dizendo, mas pelas questões que a obra acaba apontando. Que se você ler com cuidado, você vai ver que ele está falando de uma história que tem conflitos, em que as condições sociais nunca estão postas e dadas de maneira irrevogável. Elas podem ser sempre transformadas. E é claro que esse tipo de coisa seduziu o Marx, principalmente o Engels. O Marx, a gente sabe que teve conhecimento sobre a obra do Bashoff, mas ele sentou mesmo para estudar, não foi nem o Bashoff, foi o Morgan. E o Engels pegou o Morgan, pegou o Bashoff, depois dele o Bebel fez isso com toda esse material e escreveu acho que mais de 50 edições do Mulher e Socialismo. Os caras estavam tentando discutir coisas que são relevantes pra gente até hoje. É por isso que eu falo que tem uma história pertinente a ser estudada ali. Ela não é a história da universidade, mas a gente na universidade tem que saber como se posicionar em relação a ela. Eu acho que é fundamental também não só pesquisar na universidade, mas fazer com que essas pesquisas
atinjam outros públicos, que, por exemplo, os manuais didáticos que são feitos no colégio, que eles sejam revisados, sejam reescritos, que isso atinja outros campos também. Não fique restrito na academia. Professora, muito obrigada por ter aceito esse convite para esse nosso bate-papo. Muito obrigada a você e ao Aleph pela presença para a gente conversar aqui. Eu adorei participar. Eu que agradeço, professora Lolita. Foi realmente, assim, prolífico esse nosso assunto. Vou até estudar mais após isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Professora. Até a próxima. Até a próxima. Sucesso. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Cássio Amador e Nath Belmaio. Músicas utilizadas: Deep Woods, de Perry Tune, disponível em perrytune.com, Wanderlust, de Scott Buckley, disponível em www.scottbuckley.com.au, Happy, de Mike Lade, disponível em soundcloud.com/Mike Lade. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!